Olá, boa noite, igreja. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por esses meios que nós temos para estarmos juntos. Eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos. Estava meditando, refletindo na palavra do Senhor essa semana e uma palavra chamou a minha atenção. Eu estava lendo no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, 30, 31, 32, aonde tem uma história muito extraordinária a respeito de um homem que viveu numa época muito parecida com essa época que nós estamos vivendo. E o nome desse homem era Ezequias. Quando eu olho para a história desse rei chamado Ezequias, eu vejo que ele enfrentou um grande desafio, porque acaso seu pai, ele não temia a Deus, e por ele não temer a Deus, quando ele partiu, quando ele faleceu e foi passado então o trono para Ezequias, ele tinha apenas 25 anos de idade. Ele ainda era um jovem. E como ele pegou a nação? Ele descreve a seguinte situação do seu país. Ele diz assim em 2 Crônicas 29, 8. Olha, por causa que os nossos pais não temeram ao Senhor, muito pelo contrário, foram pecadores, zombadores, escarnecedores, se prostituíram após outros deuses das nações para os servir e os adorar, Deus fez de nós um objeto de desprezo, de zombaria, e os nossos olhos podem ver o espanto e o horror que se tornou a nossa terra, a nossa nação. E esse jovem de 25 anos, ele disse o seguinte: olha, a minha primeira medida, no primeiro mês do reinado dele, Ezequias, ele chamou todos os levitas e os sacerdotes. E ele disse: nós vamos abrir a igreja. A igreja estava fechada, como nesse tempo. Ele disse: nós vamos abrir a igreja e nós vamos nos consagrar ao Senhor. Todos aqueles que trabalham no templo, na casa de Deus, agora vão se consagrar ao Senhor. E vão tirar da igreja, do templo, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que o Senhor reprova. Então assim eles fizeram. E quando eles então santificam ali a igreja, apenas 8 dias, eles tiram tudo para fora, aquilo que não agradava ao Senhor, e a igreja então ela está limpa para o culto. E ali eles começam então a adorar e a cultuar a Deus segundo a lei que eles tinham, segundo a lei de Moisés. E eles começam a obedecer a palavra de Deus, as orientações que Deus tinha dado por meio de Moisés. E quando nós vamos olhando para frente, deixa eu ler com vocês o que acontece na vida desse homem. 2 Crônicas 31, o verso 20, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Em tudo o que ele empreendeu no serviço do templo de Deus, na obediência às leis e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Eu achei interessante essa palavra, e por isso prosperou, porque ele tinha colocado todo o coração dele, toda a alma dele, toda a vida dele, a história dele, ele dedicou para temer a Deus e fazer aquilo que era reto e agradável aos olhos do Senhor. E a palavra diz ali no finalzinho com uma vírgula: por isso ele prosperou, por isso ele foi bem sucedido. Quando eu olho para a história desse homem, eu vejo que ele pegou o país um caos, mas ele estabeleceu adoração, o culto em espírito e em verdade. E quando o povo está dobrado diante de Deus, consagrado diante de Deus, a Bíblia diz que vem a bênção, vem a prosperidade sobre aquele povo. Mas no auge da prosperidade, o que acontece? Um país vizinho, vendo a prosperidade deles, resolve invadir, resolve atacar para roubar tudo aquilo que era fruto da bênção do Senhor na vida desse rei tão dedicado ao Senhor. E esse rei que vem contra eles era o rei Senaqueribe, um rei de um outro país. Sobe contra eles então, sobe contra Judá, contra Jerusalém, e vem com esse intuito de roubar, de saquear eles. E esse rei era um rei muito poderoso, que tinha conquistado muitas nações. E para ele, a nação de Israel, o povo de Judá, de Jerusalém, era um pequeno povo que seria facilmente vencido, porque ele tinha um poder bélico muito grande. Então ele vem com toda
a sua garra para cima e ele fala com Ezequias: olha, é melhor você entregar logo tudo que você tem, os seus tesouros, tudo que você tem de gado, as melhores coisas que você tem, antes que a gente invada a tua cidade, porque senão nós vamos destruir tudo e nós vamos matar todo mundo. E ele fala: e não adianta você confiar nesse Deus aí, que você está falando para o povo aí que você acredita, porque o Deus de nenhuma nação muito mais poderosa que vocês pôde livrar elas das minhas mãos. E ali eles insultam muito, eles magoam muito, eles ofendem muito aquele povo, e eles falam ali na língua do povo de Judá, falando para eles que não adiantava eles terem esperança e confiança em Deus, que eles seriam destruídos. Então acontece algo muito extraordinário. Eu quero ler com vocês novamente o verso 32, o capítulo 32, o verso 20 e o 21 agora, que diz assim: por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais do acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo de seu Deus, alguns de seus filhos o mataram à espada. E o texto diz que foi assim então que o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos dos povos de outros povos, e cuidou deles em todas as fronteiras. E algo extraordinário que eu vejo nessa passagem aqui, meus irmãos: o rei e o profeta se dobram diante de Deus em clamor, e eles clamam ali ajuda, o socorro que vem do alto. Nesse dia muitas pessoas estavam em jejum, em oração, em várias partes da nossa nação, clamando a Deus. Nós também estávamos aqui em casa clamando a Deus pela nossa casa, pela nossa família, pela vida dos nossos irmãos, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós temos clamado e apresentado o nosso coração com humildade diante de Deus, reconhecendo também as nossas fraquezas, as nossas limitações, pedindo perdão pelos nossos pecados e perdão pelos pecados da nação brasileira, que tem sido muitos também diante do Pai. E nós temos humilhado o nosso coração, assim como o rei e assim também como o profeta Isaías fizeram. E eles se humilharam diante de Deus, e a Bíblia diz que Deus enviou o livramento, Deus enviou o anjo. E quando Deus envia o anjo, algo extraordinário acontece. O exército inimigo, embora muito maior e mais poderoso, é num só golpe vencido e destruído. E o verso 32 é algo que acontece, que eu sei que vai acontecer na vida de todos os nossos irmãos que estão com essa fé e essa confiança no Senhor. Diz assim capítulo 32, o verso 23. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá, porque daquela ocasião em diante ele foi muito respeitado por todas as nações. Meus queridos, você quer ser abençoado, quer ser uma pessoa de valor, respeitada, honre a Deus, busque a Deus nesses dias, se humilhe debaixo da poderosa mão nesses dias também. Todas as nações ficaram sabendo o que aconteceu com Ezequias e como o próprio Deus o livrou do exército tão poderoso da Síria. E ali a Bíblia diz que a partir daquele dia ele foi honrado e respeitado por todas as nações à sua volta. Essa é a honra que vem de Deus. Quando nós honramos a Deus com a nossa vida, Deus ele nos honra de uma maneira sobrenatural também. Eu sei que Deus vai honrar a sua fé, Deus vai honrar a sua busca, Deus vai honrar o seu clamor nesses dias. E você vai ver a mão poderosa de Deus agindo, intervindo na sua vida também de uma maneira sobrenatural. Esse texto vale também, meus irmãos, para os dias de hoje. Vale para os dias de hoje. Tiago 4, verso 10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês também. O nosso Deus está perto. Ele está esperando que o nosso coração se aproxime dEle, que a nossa fé, que a nossa alma o busque de todo o coração. E nesse momento eu quero convidar você a orar comigo, a invocar a presença de Deus
Não importa como tem sido, como está a situação hoje da nossa nação e do mundo todo. O que importa é a nossa postura diante de Deus nesse dia. Se nós verdadeiramente buscarmos a face de Deus, o poder extraordinário de Deus continua o mesmo, para sarar a nossa nação, e não só a nossa nação, todas as terras, todos os povos, tribos e línguas. Vamos clamar agora a Deus em favor da nossa casa, da nossa família, do nosso país. Que o Espírito de Deus cuide de cada um dos seus, que haja abundância, que haja provisão, que haja alegria de novo, que essa honra que só Deus tem, ela venha sobre nós, porque nós estamos escolhendo viver uma vida que agrade e honre a Deus em tudo, assim como o rei Ezequias aplicou em tudo o coração dele. Que você aplique o seu coração verdadeiramente para em tudo ser fiel a Deus. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós invocamos como igreja, como corpo de Cristo, a tua presença. O Senhor é o nosso socorro, a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa ajuda. E nós, Pai, de nós mesmos nada temos para fazer, mas nós estamos em fé, unidos em fé. A tua igreja no Brasil e no mundo, Senhor, está se humilhando diante do Senhor, pedindo que o Senhor restaure, que o Senhor cure, que o Senhor renove, Senhor, novamente a tua aliança de amor para conosco. E nós queremos renovar a nossa aliança de amor para contigo. E nós queremos caminhar debaixo da tua mão, mais consagrados, mais santos, mudando, Senhor, mudando atitudes, mudando conduta errada, Senhor, porque nada, Senhor, passa despercebido diante dos teus olhos. E o Senhor é fiel, o Senhor é justo. Por isso, Senhor, acode a tua igreja, acode o teu povo, perdoa as nossas iniquidades, Senhor, e que não falte pão na mesa dos nossos queridos, que não falte a provisão, que não falte a tua bênção, Senhor, nos nossos lares, mas que nós estejamos dispostos, Deus, a te honrar e esperar que do alto a honra do céu que não falha venha sobre cada um de nós. Abençoa os meus irmãos, cuida dos meus irmãos, cuida de cada casa, de cada família, anima, fortalece o teu povo, Senhor, e que nós possamos a partir de hoje viver uma vida mais dedicada, mais consagrada, mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, em nome de Cristo. Abraço a todos, queridos, Deus abençoe.